Em 99 eu fui para a igreja, então fica fácil a gente fazer a conta, né? 25 anos de convertido. E nessa experiência, eu tive muita experiência assim, de servir a diferentes ministérios, né? Eu fui para a igreja, e na hora que eu fui para a igreja, eles falaram: agora que você está vindo, você precisa de aceitar Jesus. Eu falei: pronto, vou aceitar agora, não tem problema para a gente. Aí eu aceitei Jesus, continuei na igreja. Agora você tem que participar da escola bíblica dominical, porque o crente precisa aprender para ele crescer. Pronto, vou para a escola bíblica dominical. E aí eu fui, né? Agora você tem que batizar. Pronto, vamos batizar, né? E fomos crescendo. E na igreja a minha história sempre foi servir onde tivesse oportunidade. Então eu tive a oportunidade já de liderar crianças. Tem homens hoje de 25 anos que me chamam de tio Marcão, porque eu fazia o teatro com fantoche, e no teatro era o tio Marcão. Hoje já tem pastores hoje que participou do ministério infantil, né? Eu já tive a oportunidade de liderar casais. Aí, tá vendo? Já tive a oportunidade de liderar casais, líder de jovens, de zelador da igreja, um tempo muito bom de colocar água no filtro, de fazer limpeza dos bancos, tirar poeira e tudo. De reforma da igreja, pinta, conserta encanamento e tudo. E tive a oportunidade de pastorear também. Foi duas oportunidades que tive. Uma foi de começar uma congregação em casa, né? A gente começou com uma família, nós éramos 5, a minha família mais a família dona da casa. Era 5, depois de 2 anos nós construímos uma igreja e a gente inaugurou a igreja com 60 membros. Sabe? Foi uma experiência assim, muito boa que o Senhor permitiu. Depois nós saímos dali, fomos liderar uma congregação. E aí nós tivemos a oportunidade de fazer grandes coisas ali também. Então assim, o Senhor, Ele deu oportunidade, hoje eu entendo, que Ele deu oportunidade da gente servir em várias frentes, para que onde a gente for, a gente consegue servir, né? Então, os irmãos podem continuar contando comigo, e esse é um pouquinho de mim, né? Eu sou casado há 20 anos, né? Aí é um mérito mais da esposa, né? Não é tanto meu, né? Guerreira, de suportar aí durante 20 anos, que nós fizemos em novembro do ano passado. 20 anos, tem uma filha, a Débora, de 12 anos, e tem a Camila, de 5. Amém? Então esse é um pouquinho de mim. Eu sou de João Molevade, e aí a gente está morando aqui em Conselheiro Lafayette. Amém? Então já deu para conhecer um pouquinho, né? Outra questão, hoje eu vou usar muito do dom que Deus me deu, que é o dom de mestre. Então a gente vai ler a Bíblia, mas a gente vai ler muito na perspectiva de ensino, tá bom? Nesse fundamento da gente aprender. E a ideia do mestre, vocês devem perceber muita charge assim no Instagram, no vídeo, no YouTube, né? Sempre o mestre, ele ensina uma coisa pra gente que quebra alguns padrões daqueles que a gente tem, né? Sempre aí você vê uma historinha de mestre. O discípulo foi lá com o mestre e tal, e tal. O mestre ensinou uma coisa simples e que para ele transformou a vida dele. Então, o dom de mestre tem muito dessa questão, tá bom? A Bíblia, ela não é escrita para gerar entendimento. A Bíblia é escrita para gerar conhecimento. Então, as parábolas que Jesus conta, vocês podem perceber, que as parábolas que aqueles que achavam que entendiam são os que ficam mais confusos. Não é isso que acontece nas parábolas de Jesus? Tem um homem que ele chega, que ele tem muito dinheiro, e que ele chega para Jesus e começa a conversar, como é que faz para herdar o reino do céu? Aí Jesus vai e conta para ele, né? Você tem que obedecer pai e mãe e tal, e tal, e tal. E ele, super entendido, ele falou: não, isso aí eu já sei. Aí Jesus fala assim: não, o reino, ele é conhecido a partir do quanto você está disposto a entregar. E não medido pelo quanto você já recebeu. Né? Aí usou a metáfora do dinheiro, né? Então vai lá e vende, dá tudo e tal, e ele sai confuso. Então essa ideia que é do mestre, de às vezes a gente ter tanta clareza, mas na verdade a gente precisa gerar conhecimento. Amém? E para esse texto de hoje, eu quero usar assim uma linha de raciocínio bem do começo mesmo, para a gente construir, para depois a gente conseguir estudar esse texto. Qual que é o horário aqui que eu tenho? Que é programação normal da igreja, para a gente cumprir o horário. 11 horas? Nossa Deus, 1 hora, gente. Estou feita. Vamos lá então, Gênesis capítulo 1. E aí, pedir bastante concentração dos irmãos, né? O pastor Lucas já adiantou para a gente
E tem hora que vai dar um start aí que a gente vai começar a viajar mesmo. Fala, nossa, que legal isso, gente. Por que eu não pensei assim antes? E tal. Aí vocês conectam e voltam rapidinho para vocês não perderem muito. E aí nós temos uma dica também da gravação depois, né? A gente pode assistir lá, não vai ter problema não. Mas aí tem muita coisa muito legal assim que vai surgir na mente. Umas vai precisar de um exercício maior, né? Mas vai ser bênção demais. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o propósito da igreja e origem. Aí por isso que eu quero voltar a Gênesis, para a gente começar bem do propósito, bem da origem ali, para a gente ir construindo, tá bom? Então Gênesis capítulo 1, versículo 26, um texto que é muito conhecido, né, de todos nós. Então disse Deus, façamos. Olha só que interessante. Parece um verbo que está conjugado de uma maneira inadequada, né? Disse Deus único, façamos, plural. Como é que pode isso? E disse Deus, façamos. Né? Era assim, era para ser assim, disse Deus, eu vou fazer. Mas que confusão é essa? Está vendo o que o mestre busca? Detalhe. O façamos aqui é um plural. Então o nosso Deus, ele é Deus único, mas ele é plural. É Pai, Filho e Espírito Santo, plural. Tá? A palavra hebraica aqui é Elohim, que é essa ideia de um Deus plural. Trazendo para facilitar o entendimento nosso, aqui é tipo quando a esposa, a gente vai no supermercado, a esposa fala assim, traz uma uva para mim. Ela não quer uma uva, ela quer o cacho. Amém? Então é um, mas no plural. Então aqui a gente tem o Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Por isso, então, o Deus, ele reúne as três pessoas e diz assim, façamos. Está tranquilo ou está confuso? Está tranquilo, irmão? Então façamos. Quem é o façamos aqui? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por que é importante a gente entender isso? Porque aqui a gente está vendo um Deus único, mas que na verdade ele tem três pessoas. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha só a importância disso. Vamos continuar o versículo 26. Diz assim, olha, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tá vendo? Olha só que legal isso aqui, hein? No versículo 27. Versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem o criou. Homem e mulher o criou. Quando a gente lê sem perceber, nós achamos que Deus primeiro criou o homem, no segundo momento criou a mulher. Nesse versículo está assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Não tem criação de homem, depois criação de mulher. Por quê? Porque Deus, ele é plural, é Pai, Filho e Espírito Santo. Na hora que ele vai criar a imagem, ele cria uma imagem plural. Homem e mulher ao mesmo tempo. Tá vendo? Então, um ser plural, ele cria agora uma semelhança plural. Amém? No segundo momento, Gênesis 2, 21. Gênesis 2, 21. Diz assim, ó. Então o Senhor Deus fez o homem cair no sono profundo, e enquanto este dormia, tirou uma das costelas. Tá vendo? Fechando aquele lugar com carne, uma costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez a mulher e levou até ele. A mulher, ela já existia. Nesse momento, foi um momento da revelação. A mulher já tinha sido feita, né? Porque Deus, ele não forma homem, Deus não forma mulher. Deus forma a humanidade. O propósito de Deus não é com o homem, o propósito de Deus não é com a mulher. O propósito de Deus é com a humanidade. Porque é a imagem e semelhança de uma unidade. Uma unidade, humanidade.
Amém? Por isso que é importante a gente entender. Quando que a gente vai representar a imagem e semelhança de Deus? A partir do momento que a gente estiver usando a nossa humanidade. Quanto mais próximo nós estivermos do outro, mais nós vamos ter imagem e semelhança. Amém? Chique demais esse negócio, não é? Muito bom, é isso aí. Então essa que é a ideia. Então Deus é um Deus plural e Ele cria agora uma humanidade plural. A nossa conexão com Deus vai depender do quanto a gente está próximo do outro. Do quanto a gente consegue ver o outro como um. Não é isso? No versículo 23 é prova disso. Adão acorda agora do sono profundo. Na hora que ele acorda, que ele olha para a mulher, olha só o que ele diz. 23. Disse então Adão: esta sim é osso do meu osso, é carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tirada. Tá vendo? Então, essa sou eu. Foi o que Adão falou. O osso é o mesmo, a carne é a mesma, é tudo, mas é o mesmo. Tá vendo? Então, esse é um propósito de Deus sendo cumprido na vida da humanidade. Olhar para o outro e dizer: esse sou eu. Quando a gente olha para o outro e diz: esse é o outro, a gente não está vivendo imagem e semelhança de Deus. Porque o propósito de Deus, a origem de Deus para a igreja, para a humanidade, é a gente olhar para o outro e dizer: esse sou eu. Tá bom? Então, quando a gente vê um irmão perdido, a gente olhar e falar assim: esse sou eu. Tá vendo? Traz para a jogada do nós, que é melhor. Então, não é a gente chegar e dizer que ele está lá. É a gente perceber que é uma parte de nós. Tá vendo? Então, eu estando aqui e uma parte de nós estando lá, o nós não está completo aqui. Por quê? Porque somos nós. Então, a gente chega para um nós e fala: nós, vem cá para a gente conhecer nós. Porque nós precisamos de viver um nós, todo mundo junto. É um nó na cabeça, mas é nós. Tá vendo? Guarda nós que tá bom. Então é isso. Olha quanto que começa a confusão. Então a gente sabe ali que Adão e Eva vão lá e vão praticar o pecado. Certo? E uma das origens do pecado é essa aqui que nós vamos ver agora. Versículo Gênesis, no capítulo 3, no versículo 6. Gênesis 3, 6. Quando a mulher viu que a árvore é boa, agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso era desejável para dela obter discernimento, tá vendo? Para ela entender as coisas, tá vendo por que a palavra de Deus não é para entendimento? A palavra de Deus é para a gente conhecer Deus, não é para a gente discernir as coisas, não é para a gente conhecer as coisas, não. É a gente fazer as coisas pelo que a gente conhece de Deus. Às vezes nem a gente vai entender. E não precisa de entendimento. A gente conhecer Deus e falar: não é de Deus esse negócio. Então a gente vai lá e a gente faz pelo quanto que a gente conhece a Deus. Ela foi, tomou o fruto e comeu e deu ao seu marido e ele também comeu. Amém? Versículo 11. Aconteceu então deles comerem, agora o Senhor vem no jardim, eles ficam com vergonha, esconde deles, o Senhor vai conversar com o homem agora. No versículo 11 diz assim, ó, Deus perguntou: quem disse para você que você está nu? Você comeu do fruto da árvore que eu proibi comer? Versículo 12. Disse o homem: foi a mulher que você me deu por companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi. Tá vendo? Aqui Adão não responde que foi nós mais. Adão agora diz assim: eu sou eu e ela é ela. Aqui que está a origem do pecado. Tá vendo? Então aqui agora a humanidade começa a perceber eu diferente dela. E aí vem toda essa confusão que a gente vem vivendo na história. Enquanto a gente estava olhando para o outro e dizendo: essa sou eu, mesmo osso, a mesma carne, somos todos irmãos, a gente está vivendo em plenitude. Na hora que a gente consegue olhar para o outro e dizer: ela é ela, eu sou eu, a gente vive então essa bagunça toda que a gente vem vivendo. Amém? E aí a gente vem vivendo isso então. E aí, como que a gente resolve isso? A gente só consegue resolver isso quando Jesus vem
e dá para a gente uma oportunidade novamente da gente olhar para o outro e a gente enxergar nós no outro. Se não fosse Jesus, a gente estava nessa confusão. Ela é ela, eu sou eu. A gente vê o Antigo Testamento todo traçando essa confusão. Eu sou ela, ele é ela, ele é ela. Tem o sacrifício. Depende de quem está fazendo o sacrifício, né? Então, se o sacrifício é aceito ou não, a confusão é ou não. Quando a gente chega ali, Jesus já na terra, né? Quando pega uma mulher em adultério, por exemplo, eles querem apedrejar ela. Tá vendo? E Jesus fala assim, gente, não é assim, eu e ela. Aqui é nós. Então, o jeito da gente viver, nós temos que viver como nós. Vocês querem perceber? Se a gente continuar apedrejando, hoje a gente vai apedrejar ela. Mas quem aqui pode ser o próximo a ser apedrejado porque tem pecado? Aí eles responderam, todos nós. Então esse é um jeito da gente viver a igreja. Não a partir dela, mas a partir de um nós. Tá vendo? Porque aí a gente não apedreja, a gente tem um novo estilo de viver agora. A gente olha agora e fala assim, o único jeito que eu tenho de viver a igreja é a partir de um privilégio de que Jesus permitiu. Então não é pelo que o outro faz, não é pelo que eu faço, é pelo que Jesus fez por nós. Então esse é o estilo. Então a gente precisa estar muito atento no nosso dia a dia, porque senão ainda hoje a gente anula o sacrifício de Jesus. Quando a gente olha para o outro e aponta o dedo de que é ele, a gente não está vivendo o sacrifício de Jesus. Porque Jesus retornou para nós o privilégio de nós. Sabe? O que Jesus trouxe para a gente foi a ideia de que nós todos temos um pai e que deu a oportunidade agora de todos nós sermos um filho. Então todo mundo é um filho. Então quando a gente olha lá fora, a gente está vendo um filho, nosso irmão, filho do nosso pai. Então é uma parte de nós que está lá. Amém? Quando a gente chega aqui dentro, que a gente olha para quem está do nosso lado, é um irmão, que é filho do mesmo pai. Que para que a gente seja uma família, ele faz parte de nós. É isso. Está vendo que começou confuso? Mas agora chegou num lugar bem gostoso para a gente, bem tranquilo? É assim mesmo. Bem? Agora está confortável. É simples assim. É a gente olhar para o outro e dizer, esse é osso do meu osso, carne da minha carne. Mas e o comportamento dele? Não importa. Tá? Não tem nada a ver. O comportamento dele é porque ele ainda não tem consciência de que ele faz parte de um nós. Porque na hora que ele entender o privilégio de um nós, ele vai mudar o comportamento dele. Né? Ele vai largar aquilo que ele gosta, vai abandonar a vida que ele considera, porque hoje ele está vivendo a vida a partir dele. Então, todo mundo que tem uma vida no indivíduo, na individualidade, ele vai comer do fruto a partir do quanto apresentar para ele. Se o fruto é agradável aos olhos, ele vai consumir aquele fruto. Por quê? Porque não está com consciência do nós. Está pensando nele. Né? E aí muita gente vai comer do fruto enganado. Por quê? Porque está sendo enganado pensando numa vida onde é possível viver de individualidade. A partir do consenso, então, de comunidade, a gente entende um nós, e aí é possível a gente ter uma vida diferente. Primeiro livro de João, lá bem no finalzinho da Bíblia. Primeiro livro de João, no capítulo 2, e o versículo 16. Primeira carta, né? João 2,16. Olha só. Jesus, então, diz, ó, como que é a questão da relação com o mundo. Versículo 16. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Tá vendo? Quando Eva olhou para o fruto, agradável aos olhos, boa de se comer, e que vai abrir o entendimento, vai mostrar que é superior aos demais. Olha só, qual que é o padrão do mundo? João 16:2, olha lá. Cobiça da carne, tá vendo? Concupiscência dos olhos e ostentação. Então essa que é a origem, isso que é mundo.
Quando a gente fala de mundo, então, a gente fala desses princípios. Como que o mundo pensa? O mundo pensa a partir da cobiça da carne, da concupiscência dos olhos e da ostentação dos bens. Essa é a mentalidade do mundo. E aí Jesus, então, ele vem para quebrar, né, esse padrão. Aí nós vamos para João 3. João 3. Deus enviou o Filho ao mundo, não para condenar o mundo. Está vendo? Mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Isso aqui é importante a gente entender. Porque quando a gente olha para o mundo e a gente vê o mundo vivendo a partir da cobiça da carne, isso não é objeto nosso para julgamento. A gente olhar para o mundo e falar que ele está vivendo a partir da cobiça da carne é a mesma coisa de falar que se eu soltar o celular aqui, ó, ele vai cair pela lei da gravidade. É verdade, mas isso não muda nada. Então, quando Jesus vem para salvar o mundo dessa vida a partir da cobiça, ou da concupiscência, ou dos interesses individuais. Então, o que Jesus faz não é para condenar o mundo. Jesus não vem aqui na Terra para mostrar ao pessoal onde está errado e justificar por que ele está sofrendo. E carregar isso como culpa. Não é isso que Jesus fez. O que Jesus fez foi vir mostrar para eles e salvar eles disso. É um caminho inverso. Tá bom? A gente olhar para o mundo e a gente apontar o que o mundo faz é um ditado que a gente conhece de chover no molhado. Não vai mudar nada. Então a nossa perspectiva tem que ser a perspectiva da gente olhar para o mundo e dizer, olha só, esse sou eu. É osso do meu osso. É carne da minha carne. Nós somos todos filhos do mesmo Pai. Para que faça sentido para a nossa vida. Amém? Então essa é a postura nossa, quando a gente pensa nisso. Né? Usando o John Wesley, né? Que é o que orienta a nossa igreja, o nosso estilo de caminhada. Tem uma frase dele, uma das mais conhecidas do John Wesley, são várias, né? Mas uma das mais conhecidas é essa. A sua tarefa única na Terra é essa. Salvar vidas. John Wesley. E às vezes a gente confunde que o nosso papel é a gente condenar o mundo. Nós estamos perdendo tempo quando a gente olha para o mundo e a gente aponta o dedo. Nós estamos assumindo a nossa falta de competência. Por quê? Porque o papel de ir lá e salvar é o papel nosso. Isso é o propósito da igreja. Não é a gente olhar para o mundo e dizer ela ou ele. É a gente olhar para o mundo e dizer nós. É a gente olhar e falar, olha, eu acredito que ele está vivendo esse desespero, essa confusão, essa falta de esperança, porque ele não conheceu ainda o nosso Pai. Ele não sabe que eu sou irmão dele. Porque no momento que ele entender que eu sou irmão dele, que eu estou disposto a viver uma vida em família, ele vai vir e ele vai perceber que não precisa dessa vida sem esperança, dessa vida sem desespero. Amém? Então essa é a introdução para que a gente possa então agora entrar no texto, que é o objeto do estudo de hoje. Amém? Então essa é a base. Vai ajudar demais para a gente ler o texto com esse pano de fundo agora. Da criação, de que é um Deus plural. Tá vendo? Então é um Deus plural que age na pluralidade e que agora cria imagem e semelhança, uma humanidade plural. Né? E que tem um propósito agora de entender, de olhar para o outro como parte de nós. E Jesus, ele não vem para condenar aquele que está praticando algo que não é de acordo com a Bíblia. Jesus vem para salvar ele disso. Amém? Então, aquele que está fazendo aquilo que a gente acha que não é adequado de acordo com a palavra,
não é a gente apontar o dedo, é a gente ir lá e salvar eles dessa vida miserável que eles estão vivendo. E aí então a gente vai para João, capítulo 17. Aí esse que é o texto proposto para a gente estudar hoje. João, capítulo 17. Amém? Então a gente vê Jesus aqui agora, no próximo ao cumprimento do propósito dele de vir à Terra, manifestar como homem, bem próximo ali já à crucificação. Olha só como que ele conversa com o Pai. 17:1. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, que o teu filho te glorifica. Está vendo a unidade? Aqui não é troca, não. É uma coisa só. No momento que você me glorifica, eu te glorifico, porque nós dois somos um e glorificados seremos. Então não é uma troca. Se você não me glorificar, eu não te glorifico. Não é isso. Glorifica o teu filho, que teu filho glorifica, porque na verdade é uma coisa só. É um Deus só. Olha só como é que facilita, hein? Pois, lhe deste autoridade para sobre toda uma unidade. Tá vendo? Poderia ser aqui sobre todo homem, sobre toda mulher, sobre toda pessoa. Tá vendo? É humanidade o mistério. Para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Esta é a vida eterna. Qual que é a vida eterna? Que te conheçam, o único Deus verdadeiro. É um só. E a Jesus Cristo, que enviaste. Tá vendo? Então é um único ser, é um único Deus que envia o Filho para que cumpra um propósito. O propósito do Filho é revelar o Pai. Então Jesus ele vem, não para mostrar um Deus todo-poderoso, não é para mostrar um Deus que tem todo poder, que faz milagre, que opera maravilhas, não é isso. A ideia de Jesus, que Jesus tem, é para que venha, revela o Pai, para que todos que estão aqui entendam que faz parte de uma família. E é isso que vai salvar. É isso que vai salvar. Não são os milagres. Não são demonstração de poder. Né? Tanto que tem um texto que fala que as pessoas vão chegar no céu e vai falar assim: nós vimos tanto poder, nós vimos sinal de maravilha, nós expulsamos demônio, nós fizemos um monte de coisa assim. Só o Senhor mesmo para fazer que tanta coisa lá. E ele fala assim: não afasta porque eu não te conheço. Tá vendo? Então o segredo não está em viver ou conhecer o poder de Deus. O segredo está em conhecer o Pai. Amém? No 4. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que o Senhor me deu para fazer. Tá vendo? E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Tá vendo? Não é uma criação nova. Não é Deus gerando um filho para mandar na terra. Já existia desde a fundação do mundo. Tá vendo? Não é Deus fazendo o homem para depois fazer a mulher. Quando Deus revela a mulher já existia desde o plano inicial da humanidade. É isso. Jesus, então, no 6, ele ora para os seus discípulos, né? Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Está vendo onde a atuação de Jesus? É no mundo. Então Jesus chega no mundo, onde as pessoas estão tendo uma vida individualizada, revela para eles o Pai, e agora eles percebem que eles fazem parte de uma família. Eles já eram seus, e tu deste a mim. E agora eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti. Pois eu lhe transmiti as palavras que me deste, e eles aceitaram. Eles reconheceram que o fato de vir de ti, eles reconheceram de fato que vem de ti, e creram
que foi o Senhor que me enviou. Eu rogo por eles, e agora eu não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, que são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estarão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Então aqui a gente vai percebendo, olha só. Eu consegui, né, Jesus traduzindo Jesus. Eu vim aqui para cumprir o propósito, cheguei no mundo, as pessoas estão tendo uma vida individualizada, achando que eles vão viver a partir da experiência deles, das decisões que eles tomaram. Eu fui conseguir convencer eles, mostrar a eles que o caminho não é esse, que a gente tem que abrir mão dos nossos desejos, dos nossos sonhos, das nossas metas, para a gente seguir o plano de Deus para a nossa vida. E esse grupo agora entendeu isso. Então eu fui no mundo, expliquei isso para eles, e eles vieram agora entender o jeito de viver família. Tá vendo? Então agora eu tenho uma palavra com a família, não com o mundo. Pai, agora eu não rogo pelo mundo, eu rogo por esses agora. E aí ele puxa uma conversa individualizada agora para a igreja e diz: igreja, o segredo é vocês viver como um. É isso. Vão viver agora como unidade. Assim como vocês entenderam que eu e o Pai somos um, que vocês possam entender agora que todos nós somos um. E que vocês vivam em unidade. Então, uma mensagem agora para aqueles que já entenderam família, não para o mundo. Essa família vai continuar vivendo no mundo. Por quê? Porque o plano de salvação é para todos. Então não é juntar meia dúzia e ficar meia dúzia glorificando ao Pai porque foram salvos. Uma coisa legal que a gente tem no Novo Testamento, que fala assim, que nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo. Né? A gente acredita que o lugar do sal é dentro do saleiro. O sal dentro do saleiro ele não tem função nenhuma. Não vale para nada. Por isso, então, que Jesus agora está preparando e orando aqui para esses que entenderam que agora são famílias, para ele entender que o campo deles é no mundo. Porque o lugar de ser sal é fora do saleiro. Tá vendo? Então a gente tem muito essa ideia de que a gente tem que ficar dentro do saleiro, todo mundo junto, que sal com sal, né? Essa é a ideia. A gente tem medo de ir nas trevas e a nossa luz se apagar. É um raciocínio assim, muito ilógico. Porque você pode imaginar a mais fraca das luzes, na mais densas trevas. Você pode perceber que a luz ela vai brilhar. Você pode pegar a luz mais fraquinha possível e pode colocar na maior escuridão possível. A escuridão nunca vai ser capaz de apagar uma luz. Está vendo? Então, o que a gente precisa? O que Jesus está fazendo aqui? Jesus está preparando agora aqueles que entenderam que é família para eles irem e espalharem isso para todas as pessoas. Não é a gente fechar em família para que a gente possa cuidar agora um do outro, para que a gente possa viver isso aqui como um redemoinho. Não é. Agora que nós entendemos, nós temos que ir lá explicar isso para o máximo de pessoas que a gente tiver. Rapaz, eu estou em desespero, minha vida não faz sentido, eu vou suicidar. É mesmo? Por que você vai suicidar? Não, minha vida acabou, não vou conseguir. Não. Você está querendo fazer isso é porque você não sabe da família que você tem. Rapaz, nós somos todo mundo... irmão, Elias queria fazer isso. Elias entrou na caverna e falou assim, não, agora não faz sentido mais, acabou minha vida. Estou sozinho no meio da multidão. Aí a voz vai lá e fala, você é isso, velho. Igual você tem 70 lá fora, rapaz, para com isso. É família, sou irmão. Que isso, não está sozinho não. Tem nada disso. Tá vendo? Então essa é a mensagem nossa, para a gente ir lá e mostrar para aqueles que estão desesperados o quanto nós fazemos parte de uma família. Então a promessa aqui, que a gente vê, a primeira promessa que a gente vê, que a gente vai refletir nessa noite, é essa promessa do versículo 12, relacionada à proteção, à segurança. Então onde que está a nossa segurança? Versículo 12. Enquanto estava com eles, eu os protegi. Enquanto estava com eles, era impossível viver uma vida individualizada. Enquanto estava com eles, é impossível perceber que vai conseguir viver sozinho. Fiz multiplicação de pão e peixe, para mostrar que se tiver um com um pouquinho de pão e peixe, dá para todo mundo. Na hora que eu fui orar, né, aliás, para frente um pouco, né?
Na hora de orar, chama as pessoas para orar com ele, depois volta e cobra. Fala, rapaz, tem que vigiar comigo aí, que nós somos unidade, todo mundo junto. Então, enquanto eu tive com eles, eu guardei isso deles. Mostrei a todo tempo que é impossível viver uma vida individualizada. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, que é o Judas. Quando Jesus chega na mesa, Jesus fala assim, olha, vou partir o pão aqui agora, todo mundo vai comer, mas tem um aqui que vai me trair. Judas foi lá e cumpriu o propósito da vida dele. Amém? Judas, quando trai, Judas cumpre o propósito do qual Deus fez ele. Olha só a mudança de mente. Às vezes a gente olha para Judas como traidor. Às vezes a gente olha para Pedro como negador. Jesus olha para Judas como aquele que cumpriu a promessa da vida dele que o Pai destinou. Para mim isso aqui transforma muito, muito a vida da igreja. O que o traidor tem que fazer é trair para que cumpra na vida dele a promessa de Deus. Judas traiu Jesus, mas Jesus nunca foi traído. Amém? Jesus não tem expectativa nenhuma de Judas acertar. De ninguém acertar. O que Jesus tem é a consciência de que, independente do que o outro vai fazer, ele vai cumprir o propósito dele. Isso é vida da igreja, não é ficar criando expectativa no outro do que ele vai fazer, do que não vai fazer. Tá vendo? Eu não tenho expectativa nenhuma de Flávia ser a melhor pessoa para a minha vida. Porque se eu crio essa expectativa, eu corro o risco de ser traído amanhã. Eu sei do propósito que Deus tem na minha vida de transformar ela na melhor pessoa possível para que ela tenha a promessa de Deus cumprida na vida dela. Mas eu não tenho expectativa de quem ela vai ser para mim. Jesus, ele vem, tem a orientação do Pai de fazer tudo o que ele vai fazer. Ele não tem expectativa nenhuma de que Judas faça o que traia ou que não traia, que negue ou que não negue. Amém? Então é isso que a gente está lendo, é isso que a gente está estudando. Então quem foi Judas? Judas foi aquele que cumpriu a promessa de Deus na vida dele, que um dos que estava na mesa o trairia. Não cabe julgamento de ele ou eu, somos nós. Para que o nosso propósito cumprisse, para que nós vivêssemos o que está na Escritura, Judas foi lá e cumpriu a parte dele. Olha só que coisa. Deixa eu ler de novo, para ver se é isso mesmo. De repente é uma coisa nova, a gente não está acostumado a ouvir. 12. Enquanto estava com eles, eu protegi, os guardei no nome deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição. Sabe para quê? Para que cumprisse as Escrituras. Está vendo que não cabe julgamento? Porque senão a gente vai voltar ao apedrejamento daquela mulher que ia ser apedrejada, né? Marcos, eu tenho evidência de que ele errou. Nós pegamos em adultério, foi flagrante. A gente sabe disso. Jesus fala, não é esse o jeito da gente viver. Nós temos que olhar para o outro e ver que ela sou eu. E que nós somos uma igreja, nós somos uma unidade. Então a gente tem que viver em comunidade. Amém? Quando a gente viver nessa comunidade, é garantido que ninguém vai se perder. No GC nós estudamos a igreja de Atos, todo mundo partindo o pão e comendo de casa em casa, e a igreja só ia crescendo. As pessoas que não tinham pão, chegavam na casa e comiam do pão. As pessoas que estavam precisando de oração, chegavam na casa e tinha alguém orando por eles. Eles entenderam, gente, nós não estamos sozinhos. Onde a gente vai afastar dessa família? Em lugar nenhum. Aí a igreja ia crescendo, 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 e Jesus ia dando os saltos. Salvação não está na mensagem, salvação está na união. Salvação está na comunhão. Salvação está no partir do pão, nas orações. Salvação, ela está a partir do momento em que a pessoa entende que ela é filha do mesmo pai, que agora tem uma família. Isso que é salvação. Não é convencer o outro do pecado dele. É a gente mostrar para o outro que a gente tem uma família, um estilo novo de vida. Que a gente tem uma promessa de um pai que agora tem muitos filhos. E todos nós somos filhos do mesmo pai. No 13, Jesus então fala assim, agora eu vou para ti,
E agora eu já estou cumprindo aqui, né? Já vim na Terra, já resolvi esse negócio, já expliquei, dei a oportunidade das pessoas viver como único, como um, assim como eu e o Senhor somos um. E agora eu vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham plenitude da minha alegria. Tá vendo? Não é sofrimento, não tem remorso aqui, é alegria. Deixo a tua palavra e o mundo odiou. Porque no mundo a mensagem boa é uma mensagem de competição. Para o mundo a mensagem boa é de destaque. Para o mundo, quanto mais você come do fruto, é melhor. Né? Para o mundo, a mensagem legal é que você possa montar uma padaria. E quando a gente vem para a mensagem de Deus, é que você pegue um pão e parta com o máximo de pessoas possível. Então o mundo não gosta disso. Eu querendo montar uma padaria, agora vem um Deus e fala que de um pão eu tenho que partir para quantos estiverem aqui. Ah, esse negócio não dá. Tem que odiar isso. Tá vendo? Então, para eu perceber que eu posso crescer a partir do meu esforço, que eu sou diferenciado, agora vem Jesus e fala que nós somos todos iguais. Então o mundo odeia essa mensagem. Uma mensagem de comunhão, né? Então, e o mundo odiou, pois eles não são do mundo, como também eu não sou. No 15. Agora eu não peço também, Pai, que o Senhor tire eles do mundo. Tá vendo? Mas que vocês protejam do maligno. Não tem como sair do mundo. O mundo é o lugar onde a gente vai apresentar Deus para eles. Certo? Então, a gente tem que repensar a estratégia de a gente afastar cada dia mais do mundo para uma estratégia da gente nos aprimorar, amadurecer, para que a gente possa viver no mundo e apresentar o Pai para o mundo. Nós tivemos uma experiência desse carnaval, da gente viajar com a família, e aí nós fomos para um sítio. E a minha família era a única família de evangélico que tinha ali, no meio de umas 50 pessoas. E fazendo aquilo que o mundo faz. E nós estávamos ali, 4 pessoas, eu, Flávia, Débora e Camila, lá, no mundo. E aí nós fomos para a piscina, todo mundo está na piscina, nós vamos jogar sinuca, todo mundo joga sinuca. Vamos fazer a comida, não tem quem faz, a gente vai lá e assume e faz. Faltou café, a turma vai acordar com fome, a gente já faz o café para eles não terem esse estresse. Na hora que eles acordam, o café já está pronto. Amém? Chega um momento na piscina que eles falam assim, eu conheço muito crente, mas evangélico igual vocês é muito difícil. Nós não pregamos para eles, nós fizemos café, porque quando eles acordassem o café estivesse pronto. A gente não leu Bíblia para eles. Eles leram a nossa vida. Algumas chegaram e falaram assim, nós temos família crente, mas o jeito que eles falam com a gente é muito diferente. Dá uma mensagem para a gente entender Deus. Na piscina, com a lata de cerveja na mão. Pai, peço que não tire eles do mundo. Amém? O mundo aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos. Nós temos que estar lá. Minha filha trouxe a Evelyn no domingo passado, coleguinha dela, vocês estiveram aqui. Não, domingo passado não, foi carnaval, no outro. Estiveram aqui, a colega dela tem 11 anos de idade. E aí vieram aqui, ficaram no culto aqui. Chegou a noite, nós fomos lá na sede. Aí chegou lá, tem uma reunião mais de adolescente, que negócio mais na vibe deles, né? E tal. Aí terminou o culto, colocamos ela no carro e fomos embora. Ela falou, sou Débora, você sabe o quanto que eu odeio crente? Não gosto de crente de jeito nenhum, cara. Mas você é muito diferente. Eu quero voltar com você na igreja. Possível que hoje eu vou passar na casa dela, pegar ela e levar ela para lá. Tá vendo? Eu estimulo a minha filha que tenha mais amizade com pessoas que não são da igreja do que com os crentes. Amém? Minha filha tem 12 anos, a Débora. Por quê? Porque a oração de Jesus é, Pai, não tire eles do mundo. Amém? Então a responsabilidade com nossos filhos não é da gente afastar eles do mundo. É para a gente preparar eles para que eles cumpram o propósito deles lá. Amém?
Então não fica brigando com o cuidado que tem que ter, o que pode fazer, o que não pode fazer. Ensina ela o que é ser luz e envia. Amém? É lá. É lá que tem que estar. Então ela dorme na casa dos coleguinhas, a maioria não são crentes, de propósito, tá bom? As amizades dela, a maioria não são crentes, de propósito. Porque eu estou preocupado com o propósito que Deus tem na vida dela para ela cumprir. Então eu preciso estimular isso na vida dela como pai. E não guardar, tá bom? Dentro do saleiro ela não vai arrumar nada. Ela tem que ir para ela temperar o mundo. Então essa oração que Jesus faz, né? Pai, não tire eles do mundo, mas que proteja eles do mal, tá vendo? Não deixe eles viver esse mal de olhar para o outro e dizer que o outro é outro e que eu sou eu, sabe? Ah, eu sou filho e ele é criatura. Não é isso. Aí a gente vai perder o jogo com esse pensamento. Nós temos lá fora um filho que não tem consciência de filho, igual quando a gente estava lá. A gente já era filho lá. Amém? Tanto que a gente vê a Bíblia dizendo que foi ele que escolheu a gente, não foi uma decisão nossa. Ele foi lá e escolheu a gente, falou assim, filho, vou te revelar agora e vem para cá para você viver como família. Aí nós viemos. Então tem um monte de gente lá que não sabe o que é família ainda. Então a gente vai lá e a gente vai revelar para eles, né, como família. Olha só o 16. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santificam na verdade da tua palavra. A tua palavra é verdade. Assim como me enviaste ao mundo, está vendo se Jesus fica só dentro da igreja? Está vendo que Deus não enviou Jesus para a igreja? Deus envia Jesus para o mundo. Porque é lá que é o campo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Amém? No 20 diz assim, ó, minha oração não é apenas por eles. Tá vendo? Agora olha só. Falei do mundo, voltei para aqueles que são família, e agora eu já vou orar pelo mundo de novo. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Bem, então isso aqui não é para proteger a gente, para a gente viver uma vida isolada aqui não. É para proteger a gente dessa consciência de que eu sou diferente deles. Por isso que a gente viveu em comunhão, por isso que teve multiplicação de pão e peixe, por isso que tem comunidade, por isso que tem escolha dos apóstolos, para que a gente possa entender isso. 21. Para que todos sejam um, vírgula. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que me enviaste. Está vendo? Então, como que o mundo vai perceber, irmãos, que tem uma mensagem diferente? Quando eles perceberem que nós temos um pai, que a gente faz parte da mesma família. É isso. Não é versículo decorado. Não é versículo de condenação. Está vendo? Quem vai para o inferno, quem não vai. Não é isso. É princípio de unidade. Nós estamos aqui, nós somos um. Nós estamos em família. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade. Tá vendo? Uma unidade. Para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amou. Então a segunda promessa que a gente estuda nessa manhã é a promessa do amor. Que a gente possa ser impactado pelo amor. Para que a gente possa olhar que, da mesma forma que Deus ele nos amou, a gente consegue agora também praticar esse amor. Do mesmo jeito que a gente vê Deus e Jesus fazendo tudo aquilo, cumprindo tudo aquilo que é propósito de Jesus na terra, a gente vê também esse amor em nós para que a gente possa cumprir também tudo aquilo que a gente tem de propósito de Deus para a nossa vida. Pai, eu quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e que vejam a minha glória e a glória que me deste, porque esse amor é de antes da fundação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviou, que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e vou continuar a fazer eu vou continuar a fazer a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e neles eu esteja e eu neles esteja. Tá vendo? Então esse é o texto que a gente estuda nessa manhã, né?
eu falei com vocês na abertura, é uma ideia muito mais de estudo, né? Para que a gente possa entender, para que a gente possa perceber como que é o amor de Deus. Se Jesus vem para condenar, nós estamos condenando. Se o papel da igreja fosse condenar, ela não tinha crescimento. A gente ia apontar o dedo e condenação. Tá vendo? Mas a igreja, ela cresce quando ela tem o pão partido. A igreja acontece quando, ao invés da gente entender que nós somos um e que a gente tem um outro, a gente difunde a ideia de que todos nós somos um nós. E aí, independente do comportamento que tem, é nosso. Se está com fome, pode juntar que é nosso. Está precisando de oração? Pode contar. É nós. Amém? Tem casa para dormir? Beleza. Se não tem, não precisa. Que é nosso. Dorme lá em casa. Passa com a gente. Amém? A dificuldade que tiver, conta. É nós. Não está sozinho. E da mesma forma que o Senhor agiu com misericórdia para nos escolher ainda no mundo, Deus vai nos usar para que a misericórdia dele manifeste, para que eles percebam que é possível ter uma vida em unidade, que existe um Pai, para que a gente possa viver como uma unidade, né? Ou como humanidade. E esse é o amor de Deus para com as nossas vidas. O amor vai manifestar quando eles perceberem que nós somos um. Não é só através do presente. Não é só através de uma mensagem de aniversário. Não é só através de um beijo. Mas é através do momento que eles perceberem que não estão sozinhos. Que nós fazemos parte de um grande nós. Amém? Então esse é o texto proposto para a gente estudar nessa manhã. Eu convido a ficar de pé e fechar os olhos para a gente orar. Pai, nós louvamos o Teu nome nessa manhã. Nós agradecemos por essa reflexão. É uma reflexão de que a gente foi conduzida ao princípio na ideia de que nós temos um Deus plural, único, que cria uma humanidade plural, única. Porque essa é a imagem e a semelhança. Então que a gente possa continuar refletindo nessa mensagem, de maneira a transformar nosso coração para que a gente viva uma unidade. Porque quando a gente olha o outro como dever de ser apedrejado, a gente não está sendo imagem e semelhança. Pelo contrário, nós estamos agindo como o acusador. Quando a gente olha para o outro e entende que hoje ele merece ser apedrejado, mas que amanhã pode ser nós, a gente tem outra postura, a gente guarda as pedras. E a gente age com misericórdia, porque a gente sabe que a gente precisa dessa misericórdia. Nessa oração que nós lemos em João 17, onde Jesus ele cumpre, bem no finalzinho ali do ministério como homem na terra, já em despedida, ele começa orando: Pai, é chegada a hora. E aí ele vai descrevendo o quanto que ele veio fazer. Que ele veio mostrar para a humanidade a possibilidade de viver como um novamente. É o novo Adão. Aquele que vem, através do sacrifício, permitir que a gente viva como família. Através do sacrifício, nos faz voltar todos a sermos filhos. Então, Pai, que a misericórdia do Senhor nessa manhã invada nosso coração, para que a gente tenha isso em mente. Não é eu e o outro, somos nós. E que a gente possa viver como nós. Que a gente esteja disposto a viver no mundo, para mostrar ao mundo que existe um nós. Que a gente esteja disposto a mostrar para o mundo que existe um Pai, um único Pai. E que todos nós somos filhos.
para a Tua honra e para a Tua glória. Que a gente possa lembrar da promessa do Senhor de segurança, de que a gente pode ir no mundo, que a gente pode permanecer no mundo, que o Senhor vai nos livrar de todo mal, que o Senhor vai nos guardar de todo mal, porque é lá que é o nosso campo missionário. Pai, nós lembramos também da Sua segunda promessa desse texto, da gente ter uma vida de amor. Porque do mesmo jeito que Jesus ele revela o amor do Pai, do mesmo jeito que Jesus revela um amor para a igreja, nós estamos debaixo dessa promessa, da gente amar tanto a Deus como Ele nos amou, também amar o irmão, como Jesus nos ensinou a amar o irmão. Então que essas promessas possam se cumprir e que possam fazer parte das nossas vidas. É assim que nós oramos com muita gratidão nessa manhã, com o coração assim, muito feliz, muito alegre. É muito desafiador, a gente percebe o quanto que é desafiador. Porque a gente quer viver nossos propósitos. A gente quer ser melhor do que o mundo, para a gente contar testemunho de coisas melhores. A gente quer ter o melhor emprego, a gente quer ter a melhor nota na escola. A gente quer ter os filhos melhores, mais exemplares. A gente quer andar no melhor carro. A gente quer muita coisa. A gente quer que as pessoas reconheçam a gente como igreja, como crente melhor, como... A gente quer muito isso. Mas o desafio não é. O desafio é que a gente possa revelar como um igual. Para que ele perceba que a gente não tem privilégio, mas que eles estão deixando de viver como humanidade. Que eles estão deixando de perceber a vida como filhos, todos irmãos de um mesmo Pai. Então, Pai, que a gente possa ter essa vida, que a gente possa converter a nossa mente, o nosso coração, para que a gente viva os Teus propósitos e que a gente usufrua da Tua promessa, Pai. Essa oração que nós fazemos como igreja nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.